Queridos amados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja presente com todos. Através do canal Semeando Unção, você tem a oportunidade, sim, eu digo, você encontra, recebe, adquire tudo isso gratuito através do canal Semeando Unção. Porque no canal Semeando Unção você tem a disponibilidade de vídeos, aulas. E você pode abaixar, fazer download, baixar que eu falo, fazer o download. Ou você pode compartilhar. Só você pode fazer o que você quiser. É tudo gratuito mesmo. Então vamos lá. Hoje estamos aqui na leitura do livro de Atos, capítulo 4. Você quer visualizar conosco? Então vamos para a palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo 4. Vamos ler o livro de Atos para que possamos ser abençoado. E o livro de Atos é grande, os versículos. Ele tem 37 versículos. É um pouquinho longo, né? Mas vamos fazer a leitura do livro de Atos para que possamos entender, compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Tá bom, queridos? Vamos lá. Enquanto eles estavam falando ao povo, lembra que no capítulo 3, no finalzinho, dá um entendimento que Pedro e João estavam falando no sinédrio, no templo, ao povo, aos escribas, aos fariseus. E aqui no início do capítulo 4 já inicia-se falando disso, tá bom? Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, os capitães das guardas do templo e os saduceus. Muitos incomodados porque os discípulos ensinavam ao povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniu-se em Jerusalém as autoridades, e os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E, colocando-os diante de si, perguntaram-lhe: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridade do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca dos benefícios feitos ao doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, ou Nazareno, aquele que a quem crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio deste nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, perceberam que eram homens simples e sem erudição. Eles se admiraram e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E, vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinha para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-lo sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não podemos negar. Mas, para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos, ameacemos-los, para que de agora em diante a ninguém mais fale neste nome. E, chamando-os, ordenaram-lhe expressamente que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas, respondendo,
Pedro e João lhe disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvido a vós e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas ele os ameaçaram diante mais, e, não achando motivo para castigá-lo, soltaram-se por causa do povo, porque todo glorificava a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em quem que operaram a cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Depois de solto, foram para os seus companheiros e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam falado. Ao ouvir isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que nele há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades alinharam-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois, nessa cidade, eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilato com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predestinaram que fizeste. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e as concede aos teus servos que lhe fale a tua palavra com toda coragem. Enquanto estende a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. A multidão dos que criam estavam unidas de coração, de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus, e em todo havia imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terra ou casa, vendendo-as, trazia o valor do que vendia e o depositava aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Bernabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma terra, vendeu-o e trouxe o dinheiro e colocou-o nos pés dos apóstolos. Veja, ouça, entenda. O capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, do primeiro versículo até o versículo 37, veja que é bem longo, mas traz uma realidade do que é a igreja. Do primeiro versículo, começa-se o capítulo dizendo: um homem foi curado. No meio da palavra do capítulo 4, mediante a escritura, traz uma revelação: os homens não querem que vocês falem a verdade, porque sabemos que a verdade liberta. Prosseguindo na leitura, chegando próximo do final do capítulo 4, nós possamos ver o que significa uma igreja. Veja que no capítulo 4 demonstra como deve funcionar uma igreja. Veja que logo ao aproximar-se o findar do capítulo 4, nos penúltimos versículos, nós sabemos como começou a igreja. Como começou a igreja?
Então, o capítulo 4, eu poderia procurar de Gênesis a Apocalipse, ou acrescentar mais palavras saindo de mim mesmo. Eu não iria conseguir encontrar uma explicação para o capítulo 4, a não ser a única explicação que se deve a esse capítulo 4. E a única explicação que se deve ao capítulo 4 de Atos dos Apóstolos é o significado da igreja. Aqui no capítulo 4 demonstra o que é uma igreja. Uma igreja deve falar a verdade. Veja que os homens os seres humanos queriam obrigar Pedro e João a não falar a verdade. Uma igreja deve falar a verdade. Veja que no próprio capítulo 4, os irmãos eram um só, como diz a Escritura, quão bom e suave que os irmãos andem em união. O capítulo 4 traz isso. Veja que no próprio capítulo 4 traz o significado do que significa Mateus capítulo 5, a união dos irmãos, mediante o que? Misericórdia, graça, fé e amor. Então no capítulo 4 dá um exemplo do que significa a igreja de Cristo. Isso tudo revelado simplesmente no capítulo 4 do livro de Atos. Agora para mim, porque eu estou falando de pessoas que já viveram, pessoas que já estiveram neste mundo e já não vivem mais. Mas agora falando entre nós, entre mim e você que está assistindo neste canal, esta pregação do livro de Atos capítulo 4. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos lá. Primeiro João capítulo 4. Vamos ver o que está escrito em 1 João capítulo 4? Dá para vocês visualizar, né? Aqui atrás de mim, no telão, está escrito assim, 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, veja que o apóstolo, ele traz um iniciar-se das suas palavras com a misericórdia, a graça e a paz, mediante o falar. Porque ele diz, amados. Isso traz um entendimento para que possamos entender e compreender e dar atenção na palavra. Ao dizer amado, ele prossegue dizendo, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus Cristo não é de Deus, mas o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. No começo da igreja, no iniciar do capítulo 4 de Atos, percebe que a igreja não colocou o dízimo no lugar de Jesus. Perceba que a igreja, no começo do capítulo 4 de Atos, não fazia campanhas, não fazia propósitos, não fazia heresias e falcatruas mediante financeiros. Veja que no capítulo 4, o início da igreja era amor, esperança, paz, união, misericórdia. E todos, imbuídos numa só fé, vivia unanimemente, diariamente, unidos num só propósito. Então, o que eu posso trazer? O que a palavra traz? O que a palavra traz para mim e para você? Traz o seguinte: em toda religião que se tem no mundo que usa a palavra de Deus, eu digo em todo o mundo, as religiões que usam a palavra de Deus e não analisa, e não purifica, e não pesa em uma balança, e não julga, e não a conhecer, a ter uma verdade diante dos seus olhos e ouvidos, a essa pessoa que está numa religião e não faz isso, o que está escrito no livro de 1 João, capítulo 3, capítulo
4, versículo 1 ao 3. Talvez você está numa religião que usa a Bíblia, mas você não julga, você não analisa, você não coloca na balança para ver se o evangelho que está sendo pregado, dito, escrito e falado, talvez você não faz isso. Então você já ouviu falar, queridos irmãos, ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora os adúlteros, ficarão de fora as facções. Irmãos e amigos, os adúlteros que ficarão de fora é os adúlteros da palavra de Deus, aqueles que adulteram a palavra de Deus. Por isso que você tem que julgar, para ver se os homens não estão adulterando a palavra de Deus. Os que ficaram de fora, os mentirosos, é aqueles que mentem a palavra de Deus. A palavra de Deus fala algo e eles dizem outras. Porque as outras coisas são do mundo. As outras coisas pertencem ao mundo. Então, no livro de Atos, capítulo 4, aqui está dizendo a respeito da igreja. Aqui está falando a respeito de um lugar, de um grupo, uma família. Aqui está falando de uma assembleia. Aqui está falando de uma união de pessoas reunidas para se tornar possível a igreja de Cristo. E se você está dentro de uma igreja que tem o dizer protestante, mas você não pesa, não analisa, aí você nunca vai saber se realmente você está no bom caminho. Atos capítulo 4 é a igreja. E no findar desta pregação que eu estou fazendo, dessa leitura, desse estudo, eu digo para vocês, João capítulo 4, versículo 1, se vocês não julgarem, se vocês não analisarem, para ver se a sua localidade que você está seguindo como fé, como igreja, está fazendo o certo perante a palavra de Deus, você pode estar no meio de uma facção, e a facção não herdará o reino de Deus, mas sim uma igreja pura, santa e verdadeira, lavada pelo sangue de Cristo. A você do canal e Semeando Unção aqui no YouTube, muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Sim, muito obrigado a você que está aqui no canal Semeando Unção. Lembrando que essa transmissão fica salva no canal. Eu quero assistir, eu quero mandar para alguém, eu quero compartilhar. Eu quero pegar essa pregação, esse estudo que eu estou aqui assistindo através da live, eu quero enviar para alguma pessoa. Então, é só você no canal Semeando Unção, esse vídeo vai ficar salvo, você envia para alguém, compartilha, faz o que você quiser. A vocês das lives aqui do Kawaii, do Instagram, do Facebook, de todas as lives, a vocês aqui presentes nesta transmissão, muito obrigado por o carinho e pelo amor aqui presente todos os dias. Queridos irmãos, lembra de uma coisa que eu vou lhe dizer de todo o meu coração. Deus é bom. Deus sempre foi bom. E se você se aproximar dele, mesmo na sua dor, na sua alegria, na sua pobreza, na sua riqueza, Deus sempre vai ser bom. Ele é bom ao tempo todo ao tempo, porque ele é ontem, hoje e amanhã. Às vezes o ser humano fica triste, às vezes fica alegre, mas se você ficar com Deus, a sua tristeza será boa para você, a sua alegria também será ótima para você, porque o importante da vida é Deus estar contigo. Você entendeu? Então vamos participar de uma oração. Eu não sei o que você está precisando, você não sabe do que eu estou precisando, mas sabemos que se nós unirmos nossa oração, Ele pode nos ajudar, isso é certeza. Você quer participar da oração nesse exato momento? Aí na sua casa, aí, se puder orar comigo nesse exato momento, por favor, ore. E você pode repetir, e você pode também seguir as minhas palavras, tá bom?
Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, aquele a qual tu ungiste como Senhor e Cristo, Deus nos proteja, Deus nos purifica, Deus não permita que caiamos, não permita que nós pecamos, mas livra de todo o mal. Sabemos que teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder, e agindo o Senhor, quem pode impedir? Por favor, haja em nosso favor, haja um favor da minha vida, da vida dessa mulher, desse homem que está comigo nesta live, haja na vida dela, tornando possível algo bom, tornando possível algo vitorioso, seja em qualquer área da vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor, receba a bênção de Deus, em nome de Jesus Cristo. Queridos, estamos aqui todos os dias às 7 da manhã, nossas lives são rápidas. Por que são rápidas? Porque nós vemos aqui, falamos da palavra de Deus e o dia é perfeito. Não existe perfeição se não tiver a palavra de Deus, e é o que eu sei, e é o que eu acredito. Por isso estou aqui todas as manhãs às 7 horas da manhã, eu falo da palavra de Deus, você escuta, você ouve, a fé vem através do ouvir. Creio eu que você está acreditando em Deus, tornando possível bênção. Lembra, a fé é o poder de Deus dentro de você. Use ela e será feliz. Tchau, queridos. Um abraço a todos. Um ótimo dia.